Oi, eu sou o Jefferson Matos. Vamos aqui iniciar uma aula sobre a queda do Império Romano, referente ao estágio remoto, né, da FMU, de História. Pois bem, vamos falar um pouco agora sobre a queda do Império Romano. Falar então sobre, na verdade, a Idade Média, né? Já que nós vamos falar um pouco sobre a Idade Média, temos que saber por que é denominado dessa forma, né? Idade Média. Idade Média tem a seguinte questão: os historiadores franceses, eles dividiram o tempo de uma forma chamada quadripartismo, né? O quadripartismo, ele divide cada era em 4 tempos, né? Divide o tempo em 4 eras, na verdade. E dentre elas a Idade Média. E cada período de tempo, ele tem uma espécie de demarcação, ou um evento que é um marco para dar início a esse período e ao fim deles. Na questão da Idade Média, ele é um período bastante extenso, né? Ele possui pelo menos 2 grandes divisões, que é feita pelos historiadores. A chamada Alta Idade Média, que é o século V, inicia-se no século V até o século X, e a Baixa Idade Média, no século IX, do século XI ao XV. Esse é o fim da Idade Média. Então ela tem esse período bem extenso, né? Ele tem início com a queda do Império Romano, como eu disse, cada período ele tem, para se iniciar, ele tem que ter um evento, um marco, né? Um evento que eles consideram importante para demarcar o início desse período. Nesse caso, a Idade Média tem início com a queda do Império Romano, em 476, e se finaliza com a invasão de Constantinopla, né? Capital do Império Romano do Oriente, em 1453. Bom, como nós já vimos dito, o evento que serviu para demarcar o início da Idade Média, ele foi a queda do Império Romano, né, o seu esfacelamento, né? Então, já que nós temos esse contexto histórico, nós temos que puxar um pouco mais atrás para saber por que se deu início e por que esse império, que é considerado um dos maiores, ou o maior império do mundo antigo, por que ele se esfacelou, né? Por que ele quebrou, né? Por que ele deixou de existir. Vamos lá para algumas das causas, né? As causas da queda do Império Romano. Bom, um dos fatores da queda do Império é a famosa Pax Romana, né? Ou as fronteiras abertas, né? A Pax Romana, ela gerou fronteiras abertas, né? O que isso quer dizer? Que com a desmobilização das conquistas, né? Ou seja, o Império começou a não buscar se expandir mais. Chegou a um limite, um território, ele delimitou, né? Circunscreveu uma região geográfica, da qual ele já se considerava o suficiente, e não buscou mais um avanço além dessas fronteiras. É interessante sabermos que o historiador, né, Jacques Le Goff, ele diz que a história, né, do Império Romano é a história de uma grande clausura, né? Ou seja, um aprisionamento. O próprio Império Romano, ele estava dentro dele como se fosse uma grande muralha, né? Há até uma espécie de comparação com a muralha da China, né? Só que do Ocidente, né? Porque ele está cercado por um sistema político, um sistema imperial, do qual ele abre as fronteiras para que as pessoas possam ter uma facilidade maior de andar nesse território tão extenso que era o Império Romano, né? Outro dos fatores importantes para a queda do Império Romano é a escravidão. Como está aqui, né? Possui muitos escravos e a dificuldade de conter insurreições, ou seja,
o Império Romano ele teve um nível de escravos muito grande, né? Escravos por guerra, né? Cada povos que ele ia conquistando, ele ia dominando os seus escravos, ia dominando os seus soldados e tornando escravos. Só que isso gerou muitas mobilizações, muitas revoltas contra esse império. Vale a pena lembrar um dos grandes escravos que se rebelaram, né, contra o Império Romano foi o Espartaco, que ele se rebela, mas é contido, né, pelas legiões romanas. Outra questão também importante para compreendermos a queda do Império Romano foi uma questão de ordem econômica, né? Uma questão de ordem econômica muito importante. Por exemplo, o Império, muito dependente de mão de obra escrava, e diminuição das conquistas, menos escravos, pouca prole, né? É isso que nós podemos analisar aqui. O que isso quer dizer? Que o Império Romano, os romanos em si, eles não gostavam de trabalhar, vamos dizer assim, dessa forma. Eles não tinham esse hábito de pôr a mão na obra mesmo, né? Eles não queriam trabalhar, nem que fosse nas suas próprias terras. Então, os soldados, né, e os escravos que eles tinham, conquistados por guerra, eles tinham essa função de fazer o trabalho duro, né? Uma das coisas muito interessantes desse período, e uma das falhas, né, do Império Romano, que eles tinham uma quantidade de escravos muito grande, mas com a Pax Romana, essa paz romana e essa diminuição de expansão territorial e uma diminuição de conquistas, diminuição de guerras, consequentemente, diminuição de escravos. Diminuindo-se os escravos, esse material humano, esse produto, que era o escravo, ele se tornou um produto quase de luxo, né? Pois foi se tornando mais difícil ter esse tipo de material. E a questão da agropecuária, a questão das plantações, tudo isso teve muita dificuldade, porque ainda que eles poderiam investir em tecnologia para fazer um investimento tecnológico para o trabalho, os romanos não fizeram, não tiveram essa preocupação, pois eles estavam muito dependentes e muito preocupados mais com a mão de obra escrava. Eles gostavam de demonstrar essa maneira soberana, né, sobre os outros povos, né, sobre os povos conquistados por eles. Então é muito interessante que nós vemos que eles não conseguiam viver, de certa forma, sem os escravos. Os escravos também tinham uma proibição de aumentar a sua prole, né? Porque provavelmente os seus senhores não iam querer sustentar os filhos deles, né? Daria mais trabalho, daria mais dinheiro, gastaria mais. Então, não teve um avanço nesses escravos conquistados. E eles foram diminuindo, e com a diminuição das conquistas, a mesma coisa. Então, foi se tornando um produto caro de se conquistar, devido a pouca prole, né? E era um uso muito excessivo do trabalho braçal, era a necessidade mesmo destes homens, né? E devido ao investimento tecnológico, que era muito pouco, uma coisa que é bom de se destacar aqui também é a maneira do pensamento dos romanos. Podemos dizer que os romanos eram um povo violento, né? Quando a gente tem até um livro, né, que se diz A História da Vida Privada, do George Duby, ele fala uma questão muito interessante. Ele fala que Roma se constrói na violência, né? Ela gosta de violência, ela tem esse hábito violento. Então, toda a sua questão tecnológica, ela gasta mais investimentos para armamentos. Ela gosta de tecnologias que sejam voltadas para uma área mais bélica, né? Ele gosta de uma sociedade beligerante, né? Eles gostam desse tipo de investimento, né? E não investimento no trabalho, porque eles confiam muito no trabalho escravo.
essa tecnologia, e como nós podemos dizer que é mais para a guerra, né, mais para as batalhas, isso fica muito intrínseco, muito ligado mesmo ao povo romano. Por exemplo, é só nós lembrarmos dos gladiadores, das políticas de pão e circo, que lançava pão para os pobres, que se festejavam ver homens sendo feridos na arena, né? Muitos desses homens, e não só homens gladiadores, porque esses gladiadores eles não eram assassinados, né, vamos dizer assim, né? Alguns morriam, mas não era um escravo caro, né? Era um escravo de alto padrão, né? Esse escravo que era mais caro, que era o gladiador, na verdade ele era um escravo que ele era para animar as populações com seus festivais de violência, né? Era uma sociedade criada na base da brutalidade, vamos dizer assim, né? Ele gostava dessa questão violenta. E brutalidade no sentido de violência mesmo, né? Os jogos, o próprio de George Duby também fala isso, dessa questão dos jogos, que era os próprios tabuleiros dele, os próprios jogos eram batalhas, soldados. Então, era um povo que já estava muito ligado a essa questão da violência, da guerra, né? Voltando ao exemplo dos gladiadores, eles eram lançados na arena contra cristãos, muitas vezes. Esses poderiam morrer. Por quê? Porque os cristãos que eram jogados na arena, eles não eram um soldado caro, muito pelo contrário, eram condenados à pena de morte, né? A pena capital. E a pena capital, na época, era você ter que enfrentar um gladiador treinado, né? Como os cristãos eram pacifistas, eles eram homens pacíficos, não gostavam de lutas, né? Esses daí, na verdade, eles são simplesmente golpeados até a morte. Outra questão importante, né, dessa parte é a própria crença, né? Os deuses romanos, né? Muitos deles apropriados da questão, como posso dizer, da própria questão cristã, ou melhor, da cristã depois. Primeiro ele se apropria dos deuses gregos, e entre esses deuses gregos ou deuses romanos, porque vai ocorrer uma espécie de sincretismo, modificação de nomes também, tem um deus em particular que é muito importante na concepção dos romanos, que era Mitra, né? Esse deus Mitra, ele é um deus dos cultos de mistério romanos, muito importante, porque ele também é voltado para a questão da violência, né? A questão guerreira, né? Podemos dizer assim. Bom, continuando aqui. Outra questão para a queda do Império Romano, latifúndio, né? Que eram o quê? Grandes propriedades, mais baixa produtividade devido a poucas máquinas. Foi como eu já disse. Essa questão das máquinas era algo muito importante. Se os romanos tivessem investido com mais afinco, né, com mais tenacidade nesse tipo de tecnologia, né, com essa intencionalidade, que seria para fazer o cultivo da terra, né, mas não foi algo predominante na política daquele povo, né. Então, romanos se habituaram à mão de obra escrava. E, devido, como já disse, à escassez desse material humano, eles vão se tornando cada vez mais caros, né? Vão se tornando realmente um artigo difícil, né, de se conseguir. Outra questão que também demonstra, né, uma fragilidade do próprio império são a questão dos colonos, né? Os colonos, eles na verdade eram uma população do Império Romano, né? E devido a um caos, né, um caos econômico na cidade, a cidade já está passando por momentos difíceis, eles vão fazer o que a gente chama de êxodo urbano. Eles sairão das cidades e voltarão a morar agora nas zonas rurais. E muitos deles abandonam a cidade, né, abandonam até suas casas, que nada mais como está escrito aqui, um desmoronamento do império, né, mais um sinal. Né. Os
escravos desses senhores, muitos deles os acompanham e vão morar junto com os seus senhores, trabalhando com eles no campo, e vão se habituar a esse tipo de vida, né? Ele falou assim, eu não posso te sustentar, mas se quiser ir comigo trabalhar, para mim, vamos lá comigo. E realmente é isso que ocorre, né? Os soldados não, os escravos irão morar com esses senhores e se dará dessa forma, né? É uma questão muito, muito importante também, esse esvaziamento da cidade, né? A cidade abandonando, né? Abandonando Roma, abandonando o seu império, né? Que está desmoronando. Aqui temos uma observação. O desaparecimento do modo de produção escravista é determinado pela crise que atinge o império no século III. Ah, mas século III? Por que o século III? Porque nós estamos fazendo um contexto, como eu disse, o marco que dá início à Idade Média é a queda do Império Romano. Então, por isso, esse contexto. Como disse aqui, o desaparecimento do modo de produção escravista é determinado pela crise que atinge o Império no século III e conduz a uma transformação tão profunda da economia que fica a assinalar a transição para uma nova época, a Antiguidade Tardia. Bom, aqui nós temos uma outra demarcação. Já tinha falado sobre a Alta Idade Média, a Baixa Idade Média, e agora nós vamos falar um pouco sobre a Antiguidade Tardia. O que é a Antiguidade Tardia? Bom, em primeiro lugar, a Antiguidade Tardia, ela é um termo que é citado no livro de um escritor, já foi citado em outros lugares, mas esse é o que me veio à mente agora, do historiador francês Henri-Irénée Marrou, que se chama Antiguidade Tardia ou Queda do Império Romano. Pois bem, o que é a Antiguidade Tardia? A Antiguidade Tardia, ela é mais um momento, ela é uma demarcação que surge com esse modo de produção escravista, né, do desaparecimento do modo de produção escravista, que marca a crise, que é atingida no século III, mas por que ela tem esse nome, Antiguidade Tardia? É uma antiguidade que está demorando a acontecer? Na verdade, tem o seguinte sentido. Como a antiguidade, esse período já vai estar indo para a Idade Média, mas é um período que, mesmo sem a Idade Média, ele ainda tem muitos aspectos, ou segundo eles, terá aspectos do mundo antigo. Então é como se estivesse no mundo medieval, mas com aspectos da antiguidade. Então é uma visão pejorativa desse período da Idade Média, porque está querendo dizer que ele ainda não, vamos dizer assim, não desabrochou, não demonstrou que ele está mesmo na Idade Média, ainda tem muitos aspectos do período antigo, do período da antiguidade. Dentre eles a própria questão do cristianismo, né, que é uma religião e tal, é uma religião que ela perpassa quase todos praticamente todos os tempos, né? Todas as eras, todas as divisões do quadripartismo de tempo, todas as divisões, ela está presente, que é o cristianismo. Isso é uma coisa interessante de se destacar. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a questão das migrações bárbaras, né? Bom, as migrações bárbaras, ela tem algo muito interessante a se destacar. Esse termo aqui está escrito migrações bárbaras. Muita gente entende como invasões bárbaras ou invasões germânicas, ou os germânicos, os bárbaros invadindo o império, derrubando, destruindo as pessoas, né? Destruindo o império. Mas essa relação entre romanos e germânicos ou bárbaros é uma relação um pouco diferente, era uma relação mais quase que política, né? E podemos dizer assim,
de troca de favores, né? Olha só, vamos ver aqui. As invasões germânicas se dão a partir do século V, né? Aqui o Império Romano já está se esfacelando, e isso aqui também poderia entrar como um dos motivos da queda, né? Apesar de que aqui já está totalmente, a queda já está praticamente acontecendo mesmo, e as invasões bárbaras, elas só são o grande finale, né? O golpe de misericórdia nesse império, né? Os hunos invadem os territórios germânicos, né? Que eram dos godos, né? Que pedem para entrar no Império Romano. Os godos querem autorização para passar em massa para outra margem do rio. Ou seja, aqui nós podemos perceber que havia uma relação que não era simplesmente uma relação de eu quero fazer isso, eu vou invadir. Não. Havia uma espécie de contrato ali. Então você pode ver que os germânicos, eles têm uma relação mais profunda com os romanos. Tanto é que eles pedem para entrar, né? É mais uma migração do que uma invasão. E essa migração, né, ela será concedida pelo imperador, né? O imperador Valente, ele vai conceder, né, a entrada, né, desses germânicos no Império. Né? Mas por que os germânicos estão com tanta vontade de entrar no Império Romano? Né? Uma das coisas interessantes do povo antigo, do mundo antigo, é que ele tinha essa ideia de, vamos dizer, não era um termo que existia na época, eu acredito, mas vai dar certo. A questão da terraplanagem, né? A terra plana, né? Essa terra é reta e não redonda, como nós temos noção hoje, na concepção deles, no fim do mundo, nos abismos, onde não existia mais os seres humanos comuns, vamos dizer assim, mas no fim do mundo surgiriam monstros, né? E esses monstros, que os romanos, dá para perceber que eles tinham até medo mesmo, eram os hunos. Os hunos eram os monstros, né? Eram monstros terríveis, né, que invadiam eles viviam no fim, né, das fronteiras, né? Vamos ver. Os hunos, eles ficavam nas fronteiras e eles invadiram os germânicos, que sendo compelidos, né, a pedir entrada, né, e abrigo, né, para os romanos. E eles conseguem esse abrigo porque o imperador Valente, ele concede essa entrada. Né. Os hunos causam uma ruína, né, momentânea na fronteira do Danúbio. Né. O Danúbio era essa região, né, que também tinha um lago, né, e eles vão entrar, os germânicos vão entrar nessa fronteira e vão adentrar no Império Romano, realmente. As populações em fuga são impelidas contra Roma. Os povos que vivem junto ao Reno, suevos, vândalos e alanos, atravessam o rio congelado do Reno, né? Que é a região onde tinha esse rio aqui, o rio congelado do Reno, em 31 de dezembro de 405. É nesse período que a fronteira romana ela é derrubada, vamos dizer assim, né? E nunca mais ela será restaurada, né? Porque ali começaram a entrar mais povos e mais povos, e os romanos não deram conta, né? De como essa invasão ela se tornou tão coesa, né? Tão forte, e tomou conta, e eles não tiveram mais força para combater. Vamos passar aqui. Olha só. As migrações bárbaras, continuação. Em 410, Alarico, sob o comando
dos visigodos saqueiam Roma. Ou seja, aqui nós já vemos que o Império já ruiu mesmo de vez. Né? Por quê? Porque esses bárbaros, muitos deles que impediam a entrada, agora eles invadem, né, essa região. Invadem e tomam, né, e aí não tem mais jeito, aí já se torna uma questão de total tomada, né. E em 439, os vândalos se apoderam de Cartago, né, que era uma região importantíssima, né, que o Império Romano conquistou também, mas agora foi tomada. Mas aqui nós temos uma observação muito importante para entendermos a relação dos bárbaros, né, ou dos germânicos, com o Império Romano. Os germânicos são a população aldeã, conhecedores da metalurgia do ferro. Sua relação com os romanos se deu na criação de seus armamentos para as legiões romanas e na produção de grãos para abastecimento das tropas do Império Romano. Os principais comandantes das legiões romanas eram germânicos. Aqui é o destaque que eu gostaria de destacar. Nós podemos ver que, na verdade, essa relação dos romanos com os germânicos, ela é profunda nessa questão, que eu não falei ainda, mas agora eu vou falar. É uma população aldeã, não é uma população tribal, eles vivem nas florestas, como aquilo que a gente chama de o mundo que não era organizado, né? Era o espaço que ele não tinha uma organização, né? Ele era a questão das florestas, né? Até mesmo o Michel Pastoureau, ele destaca essa questão das lareiras, né? Das fogueiras. O Ocidente medieval, na verdade, ele era como uma grande floresta com pequenos focos, né? de fogueiras, da onde se uniam os povos, né? Pois bem, esses aldeões que vão ou melhor, que mantêm uma relação com os romanos, eles são, na verdade, um povo muito inteligente, porque eles dominam a tecnologia da metalurgia do ferro. Uma das relações principais dos romanos com esses povos é a questão da construção dos seus armamentos. Como eu já tinha destacado, Roma é uma nação não, porque não existia esse conceito, mas ele é um povo que tem uma grande paixão, né, pela questão da batalha. E essas batalhas só se tornaram com chance de vitória graças à tecnologia desenvolvida utilizada, né, pelos germânicos que construíram suas armas. E a sua relação com os romanos também se deu não só na questão das armas, né, mas se deu na questão da produção, né, dos grãos, né, ou seja, era um alimento que era produzido para os romanos quando estavam nas batalhas. Né. Então, era uma produção de grãos para alimentar esse povo. Né. Realmente era algo muito interessante. Por isso que nós entendemos mais como migração. Eles migram, mas depois há invasão, porque aí a fronteira fica aberta e eles vêm. Para ter uma ideia, esse povo que vai perseguir os germânicos, que eles fogem, que é os hunos, eles vão ser derrotados só lá para frente, né? Só mais para frente que eles serão derrotados, quando os próprios germânicos se apoderarem do Império Romano. E há um destaque interessante no próprio livro História da Vida Privada. Há uma questão que diz o seguinte, que esses povos germânicos, eles tinham uma certa admiração, uma admiração muito profunda, né, pela maneira de se vestir, pela maneira de falar, pela política dos romanos. Então, esses aldeões germânicos, quando eles
se incorporam, né, à população romana, eles se tornam os homens vestidos com os mantos vermelhos, com aquelas armaduras, toda aquela indumentária, né? Eles achavam bonito isso, eles se apropriam dessa cultura. A cultura romana, ela é uma cultura muito forte, porque quando um povo domina o outro e a cultura permanece, você pode perceber que, não havendo o preconceito, né, de destruir a cultura, ele até mesmo se sincretiza com ela, que é a questão do que os germânicos fizeram. Eles se adornaram dos costumes bárbaros, dos costumes romanos, né? E eles, por essa admiração, eles queriam ser como os romanos. Isso está escrito no livro do História da Vida Privada. Eles queriam ser como os romanos. Eles gostavam daquela fisionomia, né? Aquele estilo. É muito interessante. E outra questão também importante, que eu não falei ainda, os principais comandantes das legiões romanas eram germânicos, ou seja, batalhas conquistadas, lutas vencidas, muitas delas foram os germânicos estarem no comando das tropas romanas. Ou seja, então já havia essa relação de troca, né, de troca de cultura. E os germânicos, eles já eram alguns, até mesmo soldados importantes, né? Podemos ver até como comandantes, né? Comandantes do Império Romano. Então é uma questão interessante, que nós só vamos ver, por exemplo, esses hunos, eles vão ser derrotados quando os romanos se unirem com os germânicos e aí os combaterem, né? Porque os romanos, eles não vão desaparecer totalmente, né? O cristianismo vai ser uma questão fortíssima para incorporação da cultura romana. Porque, por exemplo, por que o cristianismo ele não é destruído, né? Ele não é destruído pelos romanos? Por que ele não é destruído? Em primeiro lugar, nós podemos ver que foi um povo muito perseguido. Houve uma grande perseguição, até falei dos gladiadores e tal. Houve uma grande perseguição dos romanos. Mas, se a pessoa era cidadão romano, mesmo sendo cristão, ele deveria ser julgado em Roma. Nós podemos ver esse tipo de situação quando o próprio Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele está sendo julgado, né, e ele pede apelo para a sua cidadania romana. E ele fala assim, eu quero ser julgado em Roma. Né? Eu quero ser julgado em Roma, então, pelo fato de eu querer ser julgado em Roma, eu tenho que simplesmente não posso ser sentenciado aqui. Então, se cada cristão fosse pedir, cada cristão romano, de cidadania romana, fosse pedir para ser julgado, ter um julgamento de cidadão romano, isso ia ter que desmobilizar muita população. Ia ter que desmobilizar os romanos para até Roma, para lá serem julgados. Uma população que crescia muito, principalmente dentro dos exércitos, certo? Da própria área militar romana. Uma população cristã. Se todos fossem mobilizados para Roma, seria uma questão muito... seria uma questão que se tornaria inviável. Se torna inviável. Por se tornar inviável essa questão dos romanos, tem que condenar cristão, não sei o que, vai ter que levar até Roma. Ele simplesmente libera a prática do cristianismo, né? Que será muito importante para converter também esses povos germânicos que serão federados, né? Eles serão federados, eles serão unidos, acantonados, né? Eles farão parte do império, e poucos povos desses germânicos não serão federados.
se não me engano, os anglo-saxões não serão federados, e também os próprios francos, né? Os francos, eles serão um povo que não será federado, mas terá uma grande influência cristã em seu meio. Quando eles forem agregados ao Império Romano, o próprio Papa, né, ele vai consagrar, né, ou batizar, vamos dizer assim, um dos seus líderes, mas isso um pouco mais para frente, com Carlos Magno. Então nós vemos que os francos, eles serão incorporados. E como eu disse, como uma cultura, você nunca perde ela totalmente. Uma cultura, ela não é suprimida por outra. Quando se há um pouco de respeito, um pouco de consideração, ela pode até acontecer o sincretismo, que é o que acontecerá desses povos germânicos quando entrarem em Roma. Por exemplo, o Dia de Todos os Santos, né? Na verdade, nada mais é do que vai ser um sincretismo com os dias dos deuses guerreiros nórdicos dos germânicos. Então, ou mesmo a própria questão do cristianismo tentar evangelizar, pregar suas homilias, né, para esses povos que não tinham essa questão de falar, porque eram bárbaros, né, bárbaros porque balbucia, não fala a própria língua, eles farão parte desse povo, né, pela sua transformação, farão parte pela sua influência cristã. E não só esse povo, né, mas muitos outros, né, porque até esse período muitas pessoas muitos cristãos já estarão livres, né, porque o Império com Constantino ele vai libertar o povo. A própria mãe era cristã, então ele vai liberar o cristianismo, e ele não vai perseguir ele não irá perseguir os que são pagãos, mas vai dar mais privilégio para os cristãos. Então muitos vão se tornar cristãos, né? O cristianismo é um evento muito importante nesse período. É um fenômeno, né? É um fenômeno extremamente plausível, né? Nesse período. Mas é isso. Os germânicos, eles não conseguem combater os hunos, eles pedem abrigo. Então nós vemos aqui o esfacelamento do Império, que é o marco que dá início à Idade Média. Nós percebemos aqui a importância desse momento, né? E também de se separar, dividir o tempo, para que as pessoas pudessem compreender em grandes blocos, para facilitar o estudo da história, né? A história tem uma das suas táticas, né, para se aprender, né, esses períodos. Bom, e é isso, né? Aqui nós falamos um pouco sobre a queda do Império Romano, falamos como a questão financeira, né, econômica influenciou, como o próprio êxodo rural, né, o urbano, indo para o mundo rural, também foi um dos quesitos, o próprio enfraquecimento das fronteiras, o próprio escassez de escravos, né, insurreições. Poderíamos dizer que Roma ela foi se corroendo por dentro e por fora, né? Roma ela foi se esfacelando, ela foi sendo corroída por dentro e por fora também, né? Por isso que o império mesmo tão grande não conseguiu manter, né? Não conseguiu manter a sua questão, né? A sua coesão, né? Durante de um período tão transitório, com tantas transformações, né? Tantas transformações. Bom, aqui nós temos a nossa referência bibliográfica, os livros, né, que utilizamos para essa aula, do Perry Anderson, Passagem da Antiguidade ao Feudalismo, ou melhor, Passagem da Antiguidade ao Feudalismo, isso mesmo.
e Jacques Le Goff, A Civilização do Ocidente Medieval. Também utilizei a fonte da Juliana Bezerra sobre Idade Média. Bom, é isso. Espero que tenham gostado da aula sobre a queda do Império. Espero que tenha sido compreensível e que possa servir para o aprimoramento, né, do conhecimento sobre essa questão da Idade Média. Obrigado.